tarde, bem-vindos à nossa Sociedade Espírita. É uma alegria estarmos reunidos mais uma vez. Que bom que nos reencontramos. Aqueles que vieram pela primeira vez em nossa casa ou que estão assistindo também pela rede social, muito bem-vindos. Antes de iniciarmos a exposição da tarde, com a nossa prece inicial, eu gostaria de dar rápidos avisos. Esta casa tem o Evangelho no Lar, promove o Evangelho no Lar todas as quintas-feiras, às 21 horas, no formato online. Essa atividade dura em torno de 20 a 25 minutos, no máximo 25 minutos, e é muito salutar receber Jesus em nossos lares. Então, aqueles que desejarem participar, deixem seu nome na recepção ou aqui nos comentários do Facebook, que nós incluiremos no grupo de WhatsApp pela plataforma do Meet. Então é feita essa atividade. Experimentem, vocês vão ver que o retorno é muito favorável. É muito bom nós estarmos reunidos para orar, nos nossos lares principalmente. Lembro também que já iniciaram os estudos aqui da nossa Casa Espírita, semana passada, algumas turmas essa semana. Aqueles que desejarem estudar a doutrina espírita, nos procurem. As inscrições, então, até o dia 15 de março. Muito importante estudar a doutrina espírita, que nos esclarece, nos consola. A gente vê o mundo de outra forma, né? Nas nossas atitudes. Então, é importante. Aqueles que desejarem estudar, nós temos turmas presenciais e também no formato online. Dá para assistir aula de casa. E também a IGE, que é a evangelização da infância e da juventude, iniciou semana passada, ocorre nas terças-feiras no formato presencial aqui na sociedade, às 20 horas. Tragam seus jovens, tragam seus netos, seus filhos, seus sobrinhos, aqueles que conhecerem. É muito importante encaminharmos os nossos jovens. E a doutrina espírita nos orienta muito bem, estamos precisando de jovens bem preparados. Por isso, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecemos aos benfeitores que estão neste momento atendendo às nossas necessidades espirituais, agradecendo os conselhos. E que bom que recebemos e aceitamos o convite de estar aqui esta tarde. Que possamos, durante a exposição, estarmos concentrados para absorvermos da melhor forma o que Jesus nos traz e o que a doutrina espírita nos esclarece. Assim, com um sentimento de gratidão, iniciamos o trabalho desta tarde. Que assim seja. Convido o irmão Marcos Costa, que vai nos brindar com uma passagem do Evangelho. Bem-vindo, Marcos. Boa tarde. Alegria estar novamente aqui. É para a gente fazer reflexões à luz da doutrina espírita. O nosso tema de hoje é o autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo, né? E Joana de Ângeles nos diz que o homem realmente não se conhece, identifica e persegue metas exteriores, camufla os sentimentos, enquanto cansa-se na busca pela realização pessoal, sem uma real realização íntima. O autoconhecimento, já nos ensinou Jesus, ele é o combustível para o progresso do indivíduo. Quando Joana de Ângeles diz que o homem realmente não se conhece e que a gente tem uma naturalidade para identificar e perseguir metas exteriores, é verdade, né? A gente, ao natural, busca o dinheiro, busca os títulos, as posses, o desenvolvimento profissional,
satisfação das nossas sensações. Afinal de contas, todo mundo gosta de viver bem, de morar bem, de comer bem, de viajar, de ser reconhecido na família, de ser reconhecido profissionalmente. E não há nada de errado nisso, não é ilícito, desde que não se prejudique a Deus, ao próximo. E assim não tem problema em a gente ter essas conquistas exteriores. Mas nós somos convidados a fazer uma seguinte reflexão. E ela é radical para que a gente tenha o tamanho da importância do autoconhecimento. Se nós desencarnássemos agora, se Deus entendesse que nós devêssemos retornar neste momento para o plano espiritual, de que maneira nós chegaríamos lá? Alguém teria receio de ter feito algo contra Deus? Alguém teria receio de ter feito algo contra o próximo? Alguém teria receio de ter feito algo contra si? Ou tudo isso junto, ou parcialmente? Então vejam que não há nada de errado em a gente buscar esses desenvolvimentos das questões materiais que são exteriores, mas isso tem, segundo Joana de Ângeles, um perigo. Isso camufla os nossos sentimentos, isso abafa o trato das nossas emoções. E muitas vezes, em situações extremas, como a da pergunta, mas situações extremas não são só essas, né? É quando a gente perde um ente querido, quando há um fracasso, né, financeiro, quando há uma traição, quando há uma desilusão, quando há qualquer situação que nos desfavoreça, ou até mesmo quando as coisas dão muito certo, quando a gente tem sucesso, quando as coisas funcionam bem. Em situações extremas, muitas vezes a gente se surpreende com as nossas reações, não é verdade? Porque quando a gente olha para o outro nesses momentos, a gente diz: pô, mas como é que fulano se desesperou? Como é que o fulano naquela situação respondeu de forma tão ríspida? Que mal educado, que sem consideração. Como é que ele foi capaz de escolher aquele caminho sabendo tudo que ele sabe? Por outro lado, quando as coisas dão certo, ele diz: olha lá, tá se achando arrogante, acha que está podendo. E muitas vezes no nosso mundo, que é viver nesse planeta, no atual estágio, e no estágio que nós estamos de espíritos ainda em desenvolvimento, muitas vezes é uma montanha-russa, né, de emoções. Às vezes os dias nascem como o de hoje, né, bonitos, ensolarados, tudo está tranquilo, tudo está equilibrado, tudo está funcionando, aquela rotina, né, que até nos causa prazer, mas de repente tudo muda, né? Vira o tempo, dá uma tempestade e a vida da gente muda de cabeça para baixo. É assim nesse mundo. E muitas vezes não precisa de situações extremas, são essas pequenas mudanças. Uma fila de supermercado, um caixa de supermercado que tranca, alguém que bate no teu carro, o ônibus que atrasa, e já nos tira do sério e a gente responde, né, de uma forma que a gente mesmo depois do acontecimento diz: mas como é que pode eu ter falado isso, eu ter agido dessa forma? Isso muitas vezes nos faz ter a sensação de que nós não nos conhecemos, porque a gente não é capaz de prever sequer reações
no cotidiano, que dirá nas horas extremas. E muitas vezes nas horas extremas a gente chega à conclusão do que Joana de Ângeles diz: a gente conquistar e às vezes não consegue, né? Mas intimamente a gente viveu um ciclo, viveu uma vida e não nos realizamos intimamente. Não fomos quem a gente queria ser. Não fizemos realmente o que a gente gostaria de ter feito. Não agimos da maneira que a gente gostaria de ter agido. Em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, que é uma parte que fala sobre as leis morais, são 11 capítulos, 11 leis que regem o comportamento humano, né? Os nossos sentimentos, a maneira como nós devemos lidar com os nossos sentimentos, com as emoções. Que não é por acaso, né, que desta terceira parte se desdobrou toda a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec tem como modelo para desenvolver todo o comportamento moral, toda a moralidade e as leis que a regem, Jesus Cristo. Ele usa Jesus como guia, como modelo, os exemplos, os ensinamentos de Jesus. E quando ele lá vai falar, né, vai fazer a pergunta que já nós vamos citar, ela vem depois daquela parte que os espíritos superiores falam do homem de bem para Kardec. E aí eles dão um rosário de qualidades que a gente olha para aquilo e diz: meu Deus do céu, isso é o homem de bem, mas Nossa Senhora, vai longe, vai demorar. Mas isso para que a gente veja que essa proposta que Jesus, quando veio, encarnou diante de nós, de nos transformar em pessoas, homens felizes, espíritos felizes, é grandiosa. Há muito para fazer, mas é um caminho grandioso sendo percorrido, mesmo que a gente esteja muito distante do ponto final desse ciclo. É um ciclo de grandiosidade que nos espera. O ponto de chegada lá é extremamente animador. E aí Kardec pergunta, né, para os espíritos superiores: olha, para mim chegar a isso, afinal de contas, o que eu preciso fazer? Santo Agostinho é quem responde para Kardec. Santo Agostinho diz o seguinte: um antigo sábio da humanidade já lhes disse: conhece-te a ti mesmo. Esse antigo sábio, Jesus Cristo, ninguém falou tão bem do autoconhecimento como Jesus, né? Aliás, Jesus falou isso diversas vezes, em especial para todos os discípulos, mas em especial para Tomé. E Tomé, é muito legal a gente usar Tomé como exemplo, porque nós somos muito Tomé, né? Nós somos muito parecidos com Tomé. Porque Tomé era aquele cara que ele não conseguia entender essas coisas que a gente não vê, que a gente não toca, não sente. Ele não conseguia entender coisas abstratas, coisas internas, coisas que não são palpáveis, que não são materiais. Jesus falava do reino de Deus, daquele reino perfeito, extraordinário, e Tomé ficava pensando: mas isso é lindo, isso é maravilhoso, mas isso não dá nesse mundo. Como é que vamos fazer isso num mundo como esse? Ele não via do ponto de vista do mundo, da matéria, como é que aquilo ia acontecer. Não dava para ser. Tanto é que Tomé sempre tentava aproximar Jesus dos poderosos, ou trazer eles para falar com Jesus, e Jesus sempre se esquivava e dizia: Tomé, não é por aí, não é esse o caminho, não é desta forma.
Não é com estas pessoas ou com as pessoas com este tipo de comportamento. Tomé ficava, mas não pode. Isso então nunca vai chegar. Até que um dia Jesus disse a Tomé: ó, Tomé, não adianta tu entender o reino de Deus. Não adianta eu te levar lá à presença de Deus, ao reino, e tu sentir a grandeza, o poder, a maravilha, a tranquilidade que é aquilo tudo. Não adianta sequer tu entender o universo, as leis que regem, a sua grandiosidade. Muito menos adianta tu entender como funciona o mundo em que tu vive, as leis que regem o mundo, a natureza, o funcionamento, tu entender como as pessoas funcionam, diversos tipos de pessoas, de culturas, de caráter. Nada disso adianta tu saber se tu não for capaz de entender a si próprio. Se tu não for capaz de lidar com as suas emoções, porque ao fim e ao cabo tudo na nossa vida é estímulos externos que nós precisamos digerir e responder. Sempre passa pelo nosso crivo. Então, nós somos muito parecidos com Tomé. A gente ainda acha que vai resolver a nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade, a nossa paz, a nossa felicidade através das coisas materiais. E como Joana de Ângeles diz, vai negligenciando os sentimentos, vai negligenciando as emoções. Não se escuta para entender o que realmente tu busca, o que realmente te satisfaz. Mas Kardec, ele é um cara que pergunta, ele tenta extrair o máximo, até a última gota do conhecimento. Aí ele diz para Santo Agostinho: tá bom, isso eu já sei. Isso eu já sei. Eu quero saber como eu vou me conhecer. Como nós fazemos para nos conhecer? Essa história de que o conhecimento, conhecer a si próprio, é o caminho para o desenvolvimento individual. Estou sabendo. Jesus já disse. Confúcio disse isso muito antes de Jesus vir até nós. Sócrates falava disso. Platão botou no papel o que Sócrates colocou. Outros menos cotados, mas importantes, também disseram isso. Inclusive tu, Santo Agostinho, lá em 340 e poucos depois de Cristo, enquanto esteve entre nós, disse isso. Agora eu quero saber como é que eu faço isso. Aí Santo Agostinho, como todo espírito superior, ele não vem só com as palavras, ele vem acompanhado do exemplo. Ele diz: quem sabe vocês não façam, que nem eu fazia enquanto estive entre vocês. E aí Santo Agostinho, todo mundo sabe, diz: olha, ao final do dia eu consultava a minha consciência, interrogava a minha consciência e perguntava, né? Eu passava em revista o meu dia, eu havia feito de certo, o que havia de errado. Aí nota, primeiro, o combustível, a chave para o desenvolvimento individual é o autoconhecimento. Nós não estamos falando da chave do desenvolvimento coletivo. Desenvolvimento de uma cidade, de um país, de um planeta, e ele tem outras nuances, ele tem outras dinâmicas, ele tem outras valências. Agora, o indivíduo, ele só se desenvolve através do autoconhecimento. Enquanto ele não entende isso, a coisa não funciona. E Santo Agostinho diz: ao final do dia, não dá todo dia para fazer isso. A gente sabe. É o ideal? É o ideal. Mas a vida é corrida. Às vezes no fim do dia a gente chega ali cansado, né? Mal consegue se preparar para... O que Santo Agostinho está querendo dizer é que ao final de cada ciclo a gente precisa avaliar as coisas como andaram, início, meio e fim. E às vezes o ciclo, não é por acaso que a vida neste planeta, né, na matéria, é feita de ciclos. É a hora, é o dia, é a semana, é o mês, é o ano
e quando a gente vê é a vida. E às vezes os ciclos levam dias, semanas, meses, a gente passa. Umas vezes nas férias, né? Passa dias a fio naquela rotina, nada demais acontece. Às vezes num dia roda 2, 3 ciclos. Então é importante que a gente pare sempre que as coisas têm essa dinâmica e avalie como a gente se comportou. Santo Agostinho fala também para que a gente interrogue a consciência. Veja a técnica que Santo Agostinho disse. Não é para a gente ter um bate-papo com a consciência. Não é aquela conversa de botequim, de compadre. Não é aquele papo sem direção. Não é aquelas lives que por aí em alguns lugares tem, que entra sem norte nenhum. Vamos falar e vamos ver onde a conversa vai dar. Não, não é isso. Até porque o nosso tempo é muito precioso. Santo Agostinho diz que a gente tem que perguntar e responder. Porque pergunta é algo objetivo. Não vai ficar divagando, que às vezes na divagação, quando vê, tu foi parar em outro assunto. Não. Tu pergunta para a tua consciência: olha, quando eu fiz aquela escolha, eu escolhi certo? Quando eu respondi atravessado para minha esposa, eu fiz certo? Quando eu me neguei a ajudar o fulano, eu estava certo? Quando eu escolhi aquele caminho, eu peguei o melhor caminho? E Santo Agostinho diz uma coisa muito interessante quando a gente for analisar a resposta. Não é para a gente se prender tanto à resposta. Ah, eu respondi atravessado a minha esposa porque afinal de contas, né? Eu não tinha outra coisa para responder. Ah, eu disse não para o fulano porque eu não tinha como ajudar ele. Não é isso. Santo Agostinho diz: presta atenção na intenção que te moveu a fazer a coisa daquela forma. Por que na intenção? Porque quando a gente... eu respondi a minha esposa atravessado porque eu tinha culpa no cartório e eu não queria esticar aquele assunto. Eu disse não porque eu queria ficar fazendo as minhas coisas, eu não queria gastar tempo ajudando os outros. Esse papo de caridade é muito bom, mas nesse dia não dava. Eu peguei aquele caminho porque eu achei que aquele caminho era o mais certo. Tudo indicava que era por ali, deu errado. A intenção. Porque quando a gente olha para a intenção, a gente realmente começa a entender as qualidades que nós temos, os defeitos que nós temos, os vícios que nós temos, as coisas que atrasam o nosso progresso, as coisas que impulsionam o nosso progresso, aquilo que eu realmente sei, aquilo que realmente eu não sei, aquilo que eu pensei que sabia e na verdade sei pela metade, aquilo que eu achei que era certo e que é errado. A gente começa a realmente evoluir, porque sem simplesmente olhar para o resultado, muitas vezes ele é fruto das circunstâncias. Muitas vezes eu não tinha todas as opções, eu optei pelo que tinha. Mas a intenção não é por acaso que diz que Deus não julga o resultado. Deus julga a intenção. Deus não condena o ato, condena a intenção. Porque é a intenção que faz com que eu repita aquele erro, aquele comportamento, quando eu me deparar novamente com uma circunstância como aquela. E quando a gente cair na armadilha de se justificar, porque Santo Agostinho diz: olha, nós somos pródigos em condenar os outros, tá? Mas quando o cara vai lá, fala na sociedade espírita, aí eu encontro o cara na rua, vendo o cara brigando na fila do supermercado, sou eu, tempo pra cá, tenho tentado, mas não. O que é isso? Mas minha mãe é mais chata, sempre fazendo a mesma coisa, aí vai na missa toda semana, e aí pra quê? Pra tratar meu pai desse jeito. A gente é pródigo em apontar o dedo pros homens, mas quando é nós, não, é que aquele dia eu tava nervoso, eu tava cansado, eu tava com fome. Tu não sabe o que eu
passei naquele dia, eu reagi daquele jeito, mas aquele dia foi um purgatório. A gente sempre tem uma desculpa. E Santo Agostinho diz que essa hora da análise não é hora para isso. É hora para sinceridade. E nós temos que pensar como a pergunta do início: se morrêssemos hoje, se Deus nos chamasse hoje de volta para o plano espiritual e nós nos deparássemos com outras pessoas, nem digo com Deus, com espíritos superiores, com o nosso anjo da guarda, com que cara nós ia chegar lá? Santo Agostinho diz: pergunta para tua consciência, quando tu começar a dar desculpa das tuas más intenções, se aquilo foi feito. Tem alguma coisa que tu fez contra Deus? Contra Deus, não esqueçam que os reinos do nosso planeta é o reino nominal. Contra o próximo é fácil. Contra outro da minha espécie, prejudiquei, contra o próximo. Contra Deus tem o reino vegetal, o reino animal, o reino mineral. Sempre que a gente desequilibra o reino de Deus com as nossas escolhas, nós estamos agindo contra Deus. Sempre que a gente se revolta com a justiça divina, mesmo lá no fundinho sabendo que está certo, nós estamos nos revoltando contra Deus. E pergunta também se tu não fez nada contra si, porque a maioria das vezes nós somos os maiores sabotadores de nós mesmos. E Santo Agostinho abre um parênteses na conversa com Kardec e diz: olha, não negligencia a opinião dos vossos inimigos. Sabe aquela pessoa que eu não quero ouvir o que ela tem para dizer, que eu não quero ver ela nem pintada? Os nossos inimigos, os nossos adversários, as pessoas que nos incomodam, são colocadas às vezes na nossa vida para servir como espelhos. Porque elas, ao contrário dos amigos, elas não têm intenção nenhuma de nos agradar. Elas não vão dourar a pílula. Então, muitas vezes, o que elas falam é repleto de sinceridade e muitas vezes de verdade. Então, a gente não deve negligenciar as opiniões dos nossos adversários, que surgem às vezes no nosso caminho, porque muitas vezes eles usam da sinceridade que nem nós mesmos temos coragem de ter em relação a nós. E Santo Agostinho diz que os espíritos fazem tudo isso, nos incentivam tanto que a gente nos reconheça, nos entenda, nos conheça, para que algo que nos incomoda muito neste mundo, que é a incerteza. Santo Agostinho diz que o futuro não é incerto. E o que a gente diz? A gente não sabe, o futuro a Deus pertence. Santo Agostinho diz: não é bem assim. O futuro ele é incerto porque vocês não entendem quem vocês realmente são. Se nós soubéssemos os nossos defeitos e as nossas virtudes, a gente entenderia: olha, o meu caminho, Deus constrói a sociedade, o desenvolvimento da sociedade com as qualidades das pessoas. Então, diante das qualidades que eu já notei que eu tenho, com as aptidões que eu já notei que eu tenho, é natural que o meu caminho vai ser mais ou menos esse e aquele. Quando aparecer determinadas oportunidades, olha, essa é para mim. Tu não te sente surpreso: ah, por que eu estou aqui? Não faz sentido mesmo. Eu estou aqui porque eu tenho condição de estar. Por outro lado, também não tem aquela coisa de: ai, que medo, o que vai ser do amanhã? Pode sofrer um desastre ambiental aqui na tristeza e não ser varrido do mapa. Olha, se nós respeitamos o meio ambiente, né? Se a gente não contribui para toda essa dilapidação do patrimônio natural do nosso planeta, não precisamos temer. Agora, se nós contribuímos para tirar da natureza mais do que ela pode dar,
na velocidade que a gente retira, não se surpreendam se um belo dia desses um desastre ambiental nos colher. Da vida, isso é tirar incerteza. Se eu se eu sou viciado em algo, é certo que em algum momento o meu vício vai me trazer prejuízos profissionais, saúde, relacionamento. Quando a coisa acontece, fica surpreso. Mas por que comigo? É isso que Santo Agostinho diz. Quando a gente começa a se autoconhecer, a incerteza do futuro começa a desaparecer. A gente vai entendendo ao natural o caminho que nós vamos ter que percorrer. Não que a gente vá sondar o dia de amanhã nos seus detalhes, o resto do ano, da vida, a próxima encarnação. Não é isso. Porque não esqueçam, vivemos um mundo de bilhões de pessoas. Trilhões, quadrilhões, lá sei eu quantas interações por minuto. As coisas vão se modelando, mas sempre vai chegar a mim só aquilo que mereço que chegue. E para encerrar, Joana de Ângeles, também recorrendo a Joana de Ângeles, ela diz que quando a gente for ter seriedade na busca do autoconhecimento, é necessário recorrer a valores éticos e morais, até para que a coisa seja séria, né? Não vire uma conversa escapista, um bate-papo, algo sem objetivo. Ela diz que para se conhecer é preciso ter coragem. Nós vamos descobrir muitas vezes uma pessoa maravilhosa que há dentro de nós, mas também vamos, descobrir a nossa ignorância para algumas coisas, as nossas má intenções, as nossas má tendências. Tem que ter coragem, porque quando a gente descobre o que está mal, a gente tem que enfrentar. Tem que enfrentar. A gente é empurrado ao natural para se modificar. É preciso usar do amor, da boa intenção, amor, respeito, boa intenção, bom sentimento, otimismo. Tudo isso compõe uma atmosfera positiva. E não temer algo que a gente muito teme, que é a verdade. Não esqueça que é a verdade que nos libertará. Não pode. Quem vai buscar o autoconhecimento está buscando, na verdade, a verdade. No fundo, é a verdade que a gente está buscando sobre nós. E ao buscar a verdade sobre nós, a gente começa a conhecer sobre muitas outras coisas. Mas ter confiança no êxito. Por que ter confiança no êxito? Porque nós estamos buscando a coisa certa e com a técnica correta. Porque ela funcionou para Santo Agostinho. Se vocês não conhecem Santo Agostinho, procurem conhecer através do Livro dos Espíritos, que ele aparece no Evangelho, mas sobretudo Santo Agostinho é um dos poucos caras que depois de Jesus Cristo mudou o pensamento filosófico religioso da humanidade. Em 300 e pouco depois de Cristo, muitas das coisas que a doutrina espírita prega, como a fé raciocinada, como Deus como fonte de amor, como a mudança através da sociedade, através da transformação do indivíduo, Santo Agostinho já ensinava, já pregava. Santo Agostinho é dos poucos, é Santo Agostinho, é Bernardo de Clairvaux, que nós conhecemos como São Bernardo, é Lutero, é Calvino, é Kardec. E por aí só vai ter vultos desse tamanho já no século passado. E aí os meios de comunicação se disseminaram como nunca, Mas naquela época poucos transformaram o pensamento humano como Santo Agostinho. Por isso acreditem nele. E acreditem em Joana de Ângeles, que ela diz que quem não busca esse caminho, busca a fuga. Quem não quer se conhecer foge de si. E a fuga nos deixa atordoado. A ignorância nos amedronta. E o desconhecido produz ansiedade. Essa sociedade ansiosa, que tanto se fala, é fruto do nosso medo do desconhecido, de quem não sabe o que vai ser do futuro. A ignorância de nós mesmos nos amedronta. A gente tem medo de como que a gente vai reagir em momentos extremos, quando a coisa sai da rotina. Não fuja, porque nós fomos criados
por Deus e orientados para Jesus, para viver o bom, o belo e o justo. Tudo isso está lá em O Livro dos Espíritos, parte 3ª, pergunta 919, que Kardec pergunta. E Santo Agostinho responde, e eu peço desculpa a Santo Agostinho que eu não devo ter transmitido nem metade do muito que ele ensinou, por isso eu convido vocês a ler. É só uma pergunta, é uma página repleta de oportunidades. Obrigado. Agradecemos, Marcos, pelos valiosos esclarecimentos. Chegamos ao momento do passe. Convido aos médiuns que se posicionem. É muito importante que mantenhamos a nossa conexão com o alto, os nossos bons sentimentos, para recebermos da melhor forma o passe. Então, juntos, mais uma vez, vamos elevar o nosso pensamento, confiando em Deus, confiando nessa espiritualidade que nos atende neste momento, que sabe as nossas necessidades, as nossas intenções, que possamos receber esses fluidos de paz, de harmonia, que renovam a saúde do nosso corpo físico, renovam os nossos sentimentos, a nossa esperança, e que todos aqueles a quem estivermos endereçando o nosso pensamento também possam receber esses fluidos renovadores. Assim, nos sentindo aliviados, agradecemos mais uma vez e encerramos a atividade da tarde. Que assim seja.